Fala galera, professor Gustavo de volta, mais uma aula de geometria para os alunos do segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio do CEPI. Lembrando que todo o processo de ensino que foi adaptado agora para esse período de pandemia, vocês têm que acompanhar todo o fluxo pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, tem que assistir às aulas no YouTube, senão vocês não conseguem evoluir, né? Eu mudei esse perfil de aula, trouxe para o quadro porque geometria nos remete um pouco a essa exigência de mostrar para vocês de forma mais clara o conteúdo, para não ficar tão complexo a forma de vocês abstrair, imaginar o que está sendo ensinado. Então usem essa videoaula para melhorar o desempenho de vocês, para que vocês consigam evoluir com o conteúdo e não sejam mais prejudicados do que já foi a educação nesse processo de pandemia que ninguém esperava, né? Eu espero que vocês possam estar fazendo isso. Gostaria de dar um puxão de orelha aqui para alguns que participam muito pouco. Comecem a participar das aulas. Todos nós, professores, também estamos passando por um momento complicado de em casa ter que preparar a aula, modelos de aulas diferenciados, listas diferenciadas, planejamentos de N formas diferentes, né? Tem que desenhar tudo, mostrar horário de entrega, horário de saída, horário de não sei o quê. Então, assim, não está fácil para a gente procura se desdobrar, criar aulas e formas para alcançar vocês com o mínimo que seja, para que vocês consigam evoluir. E ainda assim tem cara que não está nem aí, entendeu? Tem cara que não quer fazer exercício. Então, assim, não deixem a pandemia prejudicar mais do que já se prejudicou por ter parado o planeta por esse problema, né? Por que eu digo isso? Vocês estão no segundo ano ainda, vocês vão estar no colégio ano que vem? Vão, porém, vocês vão ver que se você se dedica, empenha-se um pouco, faz um pouco da atividade, busca compreender o conceito principal e fundamental do conteúdo que está sendo ensinado, vocês vão conseguir sofrer menos no ano que vem, porque são dependentes entre si os conteúdos, né? Não é que você vê de geometria no primeiro, deixou de ser utilizado agora no segundo ano e deixa de ser utilizado no terceiro, entendeu? Então, assim, são condições evolutivas de aprendizagem que você tem que aprender uma coisa que depende de outra, aprende outra que depende de outra. Então, assim, tenho visto que muitos estão achando que vai rolar solto, né? Vai ser do jeito que der e pronto. Não, gente. Quem faz o seu futuro é você, né? A forma com que você trata as coisas que define o quão valorado você pode ser. Então, assim, só um desabafo e uma chamada de atenção, assim, que não só meu, geometria, mas para os outros professores, outros colegas meus, eu vejo que estão todos se desdobrando, todos lutando para criar aulas diferentes, métodos diferentes, cumprir demanda que a escola determina todos os dias diferente e para tentar atender vocês, para tentar cumprir o papel enquanto professor de ensinar vocês até mesmo que esses obstáculos que estão sendo impostos aí nesse período de pandemia. Então, levem um pouco a sério, né? Façam os exercícios, postem as fotos, não custa nada, tá bom? Vocês vão estar evoluindo, cada dia vocês vão ver que vocês vão colher frutos virtuosos, frutos bacanas se vocês fizerem isso, beleza? E para hoje, geometria espacial, então é isso, vamos hoje falar de cilindro, né? Que é um dos conteúdos que compõem o estudo da geometria, da parte de geometria espacial, de um bloco específico que a gente chama de corpos redondos, né? Por quê? Tem característica arredondada na formação da figura, vamos dizer assim, trazendo para o nosso linguajar a formação, as figuras planas que formam a espacial, que se juntam lá para formar a espacial no processo de translação, de rotação, são figuras originárias de figuras arredondadas, corpos arredondados. Então, por isso que a gente chama de corpos redondos, a parte do estudo de corpos redondos. A gente vê o cilindro, a esfera e o cone. Então, essa é a parte da geometria espacial que nós abordamos esses conceitos. E o cilindro, primitivamente falando, o cilindro, para vocês alunos do segundo ano do ensino médio, não é segredo. Porque nós vemos formatos cilíndricos no nosso dia a dia, na nossa vida, diariamente. Se você vai lá no supermercado comprar uma latinha de ervilha, ela tem um formato cilíndrico. Se você vai no supermercado comprar uma lata de milho, ela tem um formato cilíndrico. Antigamente, o
óleo para cozinhar, ele vinha em latas de alumínio, latas metálicas, eles eram formato cilíndricos. Hoje eles utilizam as garrafas PETs, né? Mas tem formatos cilíndricos. Entre N modelos, tipos de produtos que existem na natureza, que compõem aí a vida do ser humano, que são úteis para a nossa subsistência, que tem essa forma cilíndrica. Então a forma cilíndrica, o cilindro para vocês não é nada de novidade, o conceito primitivo da forma da figura. E o que é o cilindro na verdade? Ele é um objeto tridimensional. Quando eu falo tri de 3, ou seja, ele tem 3 dimensões, que é delimitado pela sua superfície de translação completa, ou seja, delimita-se uma superfície para ele e começa a girar ela, dá uma volta completa, né? De um segmento de reta qualquer, ou seja, esse segmento de reta, imagina um segmento de reta que eu delimito uma região para ele e começo a pegar ele e fazer isso aqui com ele, ó, girar ele, dar a volta nele, começa a dar a volta, né? Eu começo a formar figuras aqui, ó, começa a formar figuras que me delimitarão o cilindro, só para vocês entenderem o processo de o que é girar paralelamente retas, um processo de translação de volta 360 graus em torno de si mesmo, né? Paralelamente a si mesmo. E essas retas, quando elas começam a girar, a gente começa a enxergar que nas extremidades elas se apoiam em circunferências, ou seja, elas se apoiam em circunferências. Aí começa lá, né? Aquelas girar retas paralelamente se apoiam em uma circunferência. É mais ou menos esse o conceito que nós temos de formação do cilíndrico, ou formato cilíndrico. Aí eu trago para vocês uma figura mais, vamos dizer, mais bem representada. O que compõe o cilindro? Eu tenho duas extremidades onde eu identifico circunferências, né? Então eu tenho aqui uma circunferência, aqui outra. Lembrando do conceito da delimitação dos segmentos, que pontilhados representam estar no espaço e não pontilhados em origem plana paralela a essa do espaço. E as retas paralelas que tocam vamos dizer assim, nas extremidades dos arcos dessas circunferências, que estão alinhados e paralelos entre si. Então você tem aqui uma extremidade dessa circunferência, que é uma região no arco qualquer, onde se traça uma reta até a extremidade da circunferência inferior. Acontece a mesma coisa com o outro lado da circunferência até a outra circunferência. Você começa a ver o formato cilíndrico da figura, né? Como são circunferências, você tem duas circunferências que compõem as bases, né? As extremidades da linha do meu cilindro, né? Vamos chamar de base inferior, base superior, no caso da representação, na ordem da representação. Como são circunferências, elas têm um centro que tem um raio qualquer, então cada uma tem o seu centro e o seu raio. É óbvio que esse raio vai ser igual a esse e essa circunferência vai ser igual a essa de mesma medida, se tratando do cilindro reto, porque no cilindro reto, se ele é reto, planificado, o tamanho dessa circunferência tem que ser igual a essa para que a forma seja uma forma espacial perfeita, né? Isso é óbvio. Então, está aí a representação cilíndrica da figura geométrica espacial de 3 dimensões. E quando a gente fala de 3 dimensões, é porque ela tem 3 dimensões no espaço, né? Tá aí, ó, o canetão é um bom exemplo disso, né? Forma cilíndrica, tem duas circunferências, superior e inferior. Ele traz essa representação cilíndrica. Então, assim, não tem muita novidade, muita coisa. A gente tem aqui um eixo que alguns autores tratam de eixo meridional central, ou seja, uma linha imaginária que liga o centro da base circunferenciada inferior com o centro da base circunferenciada superior do meu cilindro, né? Ele não existe essa linha, mas se a gente pegasse ali uma figura cilíndrica e passasse uma linha alinhadinha de centro a centro, que a gente chamaria isso de eixo meridional central, que alguns autores chamam, né? É um segmento de reta que liga ponto a ponto para mostrar que esse cilindro ele é reto e está alinhado, beleza? E que nos dá por relação a proporção de grandeza, ou seja, comprovar que essa base da circunferência é igual a essa na perspectiva tamanho, beleza? E o que eu gostaria de abordar de vocês na perspectiva cilindro? No cilindro nós abordaremos, no momento nós trataremos da área total do cilindro. E o que é a área total do cilindro?
ela corresponde à medida da superfície dessa figura, ou seja, pensando lá na latinha de ervilha que você compra no supermercado, aquela parte externa ali onde você apoia a mão nela, somada às bases que são circunferências, ou seja, o tamanho das duas bases da circunferência, a área das duas bases, a base superior e a base inferior, mais a área lateral dela ali, que é a região onde você apoia a mão nesse cilindro. Né? Imagina você pegando na latinha de ervilha. Isso é a área total do meu cilindro. Né? E como que eu calculo? Eu calculo usando essa formulazinha aqui, ó, de área total, que é igual a 2 vezes o π, que convencionalmente vale 3,14, vezes o raio da minha circunferência, abre parêntese, vezes novamente o raio, mais a altura. Olha que interessante. 2πr. Por que 2πr? Porque nós temos uma circunferência, nós queremos a medida da área da circunferência, vezes um outro raio, porque nós temos duas circunferências que compõem o meu cilindro. Então é 2 vezes o raio vezes o raio, porque você tem 2 raios naquela mesma circunferência, por se tratar de circunferência superior e circunferência inferior que formam ali o seu cilindro, né? Mais a altura. A altura, o tamanho do seu cilindro de extremidade a extremidade. É como se eu pegasse aqui, ó, voltando aqui para o cilindro, como se eu pegasse isso aqui, ó, no centro da circunferência eu tenho um alinhamento perfeito da extremidade superior do meu cilindro. Igualmente na parte inferior, alinhamento perfeito. Então daqui até aqui eu tenho uma medida H que eu chamo de altura do meu cilindro, beleza? Então calculamos usando esta formulazinha aqui, combinado? E vamos para o exemplo. Em uma fazenda estava sendo realizada uma reforma e foi necessário pintar um reservatório de água em formato cilíndrico. Então tinha lá uma caixa d'água, né? Essa parada de reservatório de água, vamos trazer para o nosso goianês. Tinha uma caixa d'água em formato cilíndrico, certo? Então, tinha lá uma caixa d'água, mais ou menos nesse formato aqui, ó. O professor para desenhar já sabe, né? Ainda bem que eu formei em matemática. Esse aqui mais ou menos em formato cilíndrico, né? Mais ou menos isso aí em formato cilíndrico, beleza. Cuja base é um círculo e o raio dessa base é igual a 15 metros. Então, o raio disso aqui, ó. Opa, tentei consertar isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. O raio disso aqui, isso aqui é o meu raio que vale 15, ok? Metros. Beleza. E tem uma altura, eu falei que a altura é o alinhamento coexistente de centros da minha circunferência, né? Então é isso aqui. Eu tenho uma altura igual a 7 metros. 7 metros. Sabendo que o metro quadrado da tinta que vai usar para pintar isso aqui custa R$10. Ele quer saber o valor gasto para pintar tudo isso aqui. Quando eu quero saber de cobertura de uma área total de uma figura, eu tenho que calcular o tamanho dessa área total. E para calcular o tamanho dessa área total do cilindro, nós vimos a fórmula, que é o quê? A área total é igual a 2 vezes π vezes r, abre parênteses, vezes r mais altura, né? E eu tenho algumas medidas aqui que vão facilitar esse cálculo. Olha só. A área total é igual a 2 vezes o π, nós convencionamos 3,14 vezes o meu raio, nós temos ele que vale 15, abre parênteses, de novo, vezes 15, mais a minha altura que ele me deu, 7 metros, né? Como está tudo em metro, então eu já sei que lá no final, minha resposta final vai ser em metros quadrados, né? Por que, professor? Produtos de metros, multiplicação de metro, metro vezes metro está quadrado, tá? Já expliquei isso. Então, a área total é igual 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vai fazendo por parte, ninguém é máquina. Posso fazer chuveirinho aqui, professor? Pô, 15 vezes 15 mais 7, 22, certinho? Então, 15 vezes 22 vai dar o quê? Vamos calcular aqui, ó, 22 vezes 15. 10 foi 1, 10 mais 1, 11, 2, 2, 0, 3, 3, 330. Então, 330. Então, a área total vai ser 6,28 vezes 330. Vamos multiplicar aqui, ó. Vezes 33. O que eu fiz? Tirei o zero para depois acrescentar no final. 8 vezes 3,
24 foi 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24 foi 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 4, 12 foi 1. 8 e 8, 16. Mais 1, 17. Foi 1. 8 mais 1, 9. Mais 1, 10. Foi 1. 1 mais 1, 2. Beleza? Duas casas decimais, certo? Vou acrescentar o 0. Vai vir pra cá. Logo, então o resultado, duas casas decimais depois para a vírgula, ela vai ter duas casas decimais para a esquerda, certo? Ela estava aqui uma, duas, tá aqui, beleza? Se quiser tirar o 0 aqui, pode até tirar. 2072,4 metros quadrados. Então, 2072,4 metros quadrados, certo? Isso aqui multiplicado por... Ou seja, eu estou multiplicando isso aqui por 10. Se eu fosse sumir o 0 aqui, é como se eu andasse com a vírgula para a direita. Então, ou seja, pega essa vírgula e joga ela para a direita. Vai ficar o quê? 20.724 reais. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa explicação de hoje. Trabalhamos então seguindo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É só dar o grito. Tamo junto, suave na nave. Valeu!